Romanos 8, 31 a 39. O título em cima diz: O canto da vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todo nós, como nós não dará também a ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Quem condenará? Pois Cristo, a quem morreu, ou antes quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou perseguição, a fome, ou as nudez, ou perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós vemos que Paulo vem nos ensinando, vem nos advertindo sobre as seguranças que nós devemos ter em Cristo Jesus. Como nós devemos viver uma vida para que, quando esse dia chegar, nós podemos alcançar este favor do Senhor. Esse favor do Senhor será para todos aqueles que perseveram e guardam firme a sua palavra e se tornam vencedor. E assim foi que Cristo perseverou e ele foi vencedor. E os vencedores então estarão junto com ele. E por isso ele nos ensina e nos dá uma certeza na sua palavra que nós também podemos alcançar todas essas coisas. Muitas vezes nós sabemos que aqui nesse mundo nós passamos por dificuldade, nós passamos por luta, nós passamos por tribulações e assim por diante. Estava primeiro pensando, quando que a irmã estava lendo aí a lista de enfermos que estavam pedindo oração, e parece que nos nossos dias essas coisas estão proliferando, estão crescendo, assim como mais doença, mais lutas, mais problemas, mais contaminação nesse mundo nós estamos vendo todos os dias da nossa vida. Mas sempre tem que ter dentro de nós uma certeza que essas coisas são passageiras. Essas coisas um dia vão ter fim e nós guardamos dias melhores. Nós guardamos dias melhores. Nós não temos o que se lamentar, nós não temos o que se queixar, porque a Bíblia diz que nós devemos ter o Espírito de Cristo, e aquele que não tiver o Espírito de Cristo, esse tal não será dele. É a Bíblia que diz, não sou eu. Então, se nós olharmos para isso, nós vemos que Cristo enfrentou todas essas coisas, até a própria morte, para ser um vencedor. E ele aguentou todas essas coisas e depois ele nos conquistou para si mesmo. E nos guardou e ele nos doou alguma coisa para que ela vivesse dentro de nós e ela nos garantisse que através dele nós também podemos vencer, que é o Espírito Santo, o qual ele fala logo anterior desses versículos. Ele diz assim, ele fala sobre a criação, que até a criação guarda um dia de libertação do seu jugo, do seu sofrimento. E daí ele diz assim, também que o tempo, depois ele diz, e não só ela, não só a criação, ele está dizendo, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção de nosso corpo. Ele está nos ilustrando que assim como a criação aguarda um dia de libertação, mas está sofrendo, está exposta sobre o jugo e espera um dia da libertação, nós também gememos, o qual temos o Espírito Santo, aguardando um dia da nossa redenção do nosso corpo, para estar
com Cristo Jesus. Isso é muito real. Isso é muito verdade. Nós muitas vezes gememos, choramos, lamentamos, porque estamos diante de um mundo injusto, mas aguardamos dias melhores, dias melhores. E é isso que nos faz estar de pé. É porque esse Espírito vive conosco. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele vive em nós e ele é a nossa vida. E nós devemos viver com ele. E ele diz que o Espírito Santo é o nosso penhor para o dia da nossa redenção. O Espírito Santo, vamos dizer que está empenhorada dentro de nós para o dia da nossa redenção. Sem o Espírito, nós não alcançaríamos isso. Se essas coisas não estivessem conosco, nós já teríamos fracassado há muito tempo. Mas nós que temos a primícia do Espírito, gememos muitas vezes, choramos, aguardando esse dia da libertação deste mundo que ainda está por vir. Maravilhoso é isso, porque nós aguardamos dias melhores e temos uma certeza dentro de nós. Temos uma certeza dentro de nós. Depois ele diz também, um pouquinho mais para baixo, ele diz assim, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Começando, ele diz que os presentes deste mundo, o sofrimento deste mundo, as tristezas deste mundo, as convicções que nos cerca, não dá para comparar do peso da glória que hão de ter aqueles que alcançam esse dia ali na glória. Isso é maravilhoso demais para nós, os cristãos. Não dá para comparar aquilo que nós vamos alcançar amanhã ou depois, ali na glória. No sábado atrás, eu falei um pouco sobre coisas que são vindouras, para nós esquecer um pouco das coisas que estão passadas, mas que nós focamos nas coisas que ainda hão de acontecer. Ainda estão nos aguardando, e esse dia é um dia que está ainda para acontecer. Mas nós aguardamos com paciência, esperamos. Não importa se as tribulações ou luta, não importa se os problemas se levantam, não importa se as doenças se levantam, não importa o que acontecer, nós aguardamos esse dia ali na glória com o Senhor. Porque temos a primícia do Espírito que habita em nós e por isso nós vivemos nessa esperança. Não se deixamos confundir, não se deixamos levar por coisas alguma, não se deixamos enredar por coisas alguma a qual não está dentro da palavra de Deus. Não se deixamos levar por essas coisas, nós aguardamos com paciência, porque esse dia virá. Ou se esse dia chegasse antes de nós morrer, que maravilha seria. Que maravilha seria se esse dia chegasse antes. Por isso lá diz, ora, aquele que tem sede, diga venha. E aquele que espera, diga venha. A igreja diga venha. Esse dia pressa, Senhor, esse dia onde aguardamos dias melhores do que nós vivemos aqui nesse mundo. Muitas vezes nós olhamos por uma criancinha rindo, feliz. É maravilhoso de ver isso. Eu quero dizer para vocês que aquele dia não se compara àquela alegria da criança a qual nós vamos ter ali na glória. Quando nós tiver esse Deus, nós justificando diante do Pai. É maravilhoso demais quando nós pensamos isso. Por isso Paulo era um grande conhecedor dessas coisas. E nós vemos que tudo envolve as nossas vidas. Se nós olhamos para ao nosso redor, nós vemos muitas dessas coisas lutando para que nós não alcancemos ela. Porque alguém que tinha lá na glória, todas essas coisas foi jogado, dali foi tirado. E diz que ele já é julgado para um dia ser condenado. Então ele faz tudo, porque são bênçãos que ele perdeu. Mas os que creem no Senhor, os que guardam o Senhor, os que se converteram ao Senhor e receberam dele as primícias do Espírito, eles serão vencedores e guardarão essas coisas.
Tem muitas pessoas que pregam esse dizem evangélica e também muitas vezes tentam nos iludir que Jesus não é Deus. Seria o testemunho de Jeová. Ele tenta provar nós que Jesus não é Deus. São coisas que estão ao nosso redor e muitas vezes eles conseguem cativar muitas pessoas. É uma igreja que cresce e prospera nos nossos dias. Será que essas pessoas conseguem alcançar este lugar? Será que Cristo vai estar defendendo essas pessoas que não creem na sua pessoa, que Ele também é Deus? Por isso Paulo começa a dizer, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, e se Deus nos defende, quem pode se levantar contra nós e nos tirar da presença de Deus? Por isso Paulo escreve uma consequência de coisa dizendo que nada pode nos separar desse Deus que nós servimos. Quem nos condenará? Se Cristo Jesus, Ele nos justifica. Quem poderá nos tirar da presença de Deus? Quem será contra nós? Irmãos, como disse, nós vemos um monte de coisas que nós não podemos deixar fazer parte de nós. Nós vimos todo dia as coisas querendo nos tirar da presença de Deus. E Ele diz, quem nos separará? Será quem Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Ele diz, quem? Aquele que entregou o seu próprio Filho. Ele não poupou, mas Ele o entregou por nós e Ele chegou a conquistar todas essas coisas. E a Bíblia diz que um dia Ele chegará na presença de Deus e nos apresentará e dirá, eis aqui, Senhor, eis aqui, Pai, aqueles que Tu me deu, aqueles que eu ganhei ali nesse mundo. Razão porque eles estão aqui, porque creram em mim, creram na minha palavra e eles estão aqui. E por isso Ele nos defenderá. Naquele dia diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode condenar essas pessoas que foram eleitas por Deus? Aquele que não poupou nem o seu próprio Filho, antes entregou ao nosso favor. Irmãos, será que nós podemos, nesta noite, pelo menos, dar glória a Jesus e glorificar o seu nome por este amor tão grande que Ele teve para comigo e você? Abandonou a sua glória, abandonou o céu, seu Pai, para morrer, para que eu fosse salvo. Aleluia, aleluia, aleluia. Daí-lhes quem nos condenará? Seu próprio Jesus, seu próprio Deus que nos justifica. Por isso eu disse, eis aqui, Senhor, aqueles que Tu me deste, aqueles que eu ganhei, aqueles que creram em mim, aqueles que receberam a primícia do Espírito e aguardaram com paciência até esse dia, que eu quero dizer que breve, onde acontecer. Eles não estão mais longe, eles não estão mais longe. Eu cada dia vejo esses dias chegando mais perto, se abreviando. Eu costumo, os meus pensamentos, quando se voltam para Deus, eu começo a ver as consequências que estão passando neste mundo, as profecias da Bíblia se cumprindo uma atrás da outra, mas também quando eu começo a ler a Bíblia e começo a ver as promessas de Deus para aqueles povos que perseveram na sua palavra, para aquelas pessoas que aceitaram a Jesus, eu vejo que nós estamos quase chegando lá para herdar essas coisas do Senhor. Se perseverarmos, como diz a Bíblia, até o final, é certo que alcançamos. É certo que alcançamos, mas precisamos perseverar até o fim. E talvez um dia nós cantaremos junto com o Senhor esse canto. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem justifica? Quem condenará? Pois Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia, aleluias, oh glória, louvado seja o Senhor, aleluia. Quem então intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem condenará?
Se Cristo, que morreu, o antes, que ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia, aleluia. Quando que Estevão estava sendo apedrejado pelos inimigos de Cristo, e quando ele estava presto para entregar nas mãos de Deus o seu espírito, diz que ele se ajoelhou, ainda teve força para ajoelhar-se e dizer para Deus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E de repente ele disse: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, intercedendo. Ele estava, talvez, esperando Estevão para dar um abraço naquele momento. Eu quero dizer que assim ele está esperando a cada um de nós para nos dar um abraço naquele dia, ali na glória, se nós perseverarmos firme até o fim. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é próprio Jesus o que justifica, o que morreu e ressuscitou, e agora está à direita de Deus, ainda intercede por nós. Talvez, quantas vezes ele chega diante do Pai e diz: Senhor, está vendo meu filho ali, o que está passando? Senhor, vamos socorrer esta pessoa? Ou, Senhor, vamos responder o seu clamor? Ou, Senhor, vamos ouvir a sua oração que está clamando para que alcance algumas coisas ao seu favor, como os próprios dons do Espírito Santo? Ele está esperando este povo que ele salvou e conhece. Quem nos condenará? Quem separará do amor de Cristo? É a tribulação, é a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Será que essas coisas têm um poder para isso? Devemos ter cuidado, porque muitas vezes eu digo que muitas pessoas parecem que crescem mais na presença de Deus do que algum outro. Mas eu, quando falo isso, eu sempre falo assim: porque tudo depende da quantia que eu me dou a Deus. Eu alcanço. Quanto mais eu me dou a Deus, mais eu alcanço dele. Lembra-se que quando ele fala aqui: quem separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, a espada. Eu lembro-me quando que o diabo estava na presença de Deus, e Deus perguntou para Satanás: Satanás, de onde tu vem? Ele disse: de rodear a terra. E daí Deus pergunta para ele: observaste ali o meu servo Jó? Como ele é íntegro, é perfeito, como ele é sincero, como ele é temente ao Senhor. Diz que só abençoou ele, por isso ele faz tudo isso. Você só fez bem para ele, por isso é que ele está nesse jeito. Toca nele, deixa que aconteça as coisas erradas com ele, para ver se ele não peca. Está em tuas mãos, por mim não tire a vida. Está em tuas mãos, não tire a vida, mas pode tocar. Ele diz que ele tocou em Jó. Jó conservou íntegro e perfeito diante de Deus. E não negou com todas as suas dores e sofrimentos. A próxima vez ele chegou ainda e Deus fez a mesma pergunta: observaste meu servo Jó? Já tinha sido ferido, já tinha sofrido. E ele disse: é assim. Ele disse: mas se tu tocares nele, tu vai ver que ele te blasfema e vai blasfemar o teu nome. E ele tocou, feriu. E daí aqui ele disse: será a morte que nos separará de Deus? E a Bíblia diz que no fim dos tempos, talvez muitos dos fiéis vão entregar a sua própria vida para dar o testemunho de uma vida cristã. Será que nós estamos preparados para isso? Porque muitas vezes nós temos medo de morrer. Muitas vezes, quando nós vemos qualquer coisinha, nós se assustamos. Ele diz: será que a morte poderá separar? Será que a tribulação, morte, perigo, espada, dor, a morte, nudez, pode nos separar? Daí ele diz: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Que maravilha quando isto está em nós, quando esta certeza está em nós. Pode vir a morte, pode vir a tribulação, pode vir a dor, mas nós guardamos e esperamos no Senhor.
Mas em todas essas coisas, ele diz, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ai de mim, se eu estar sem Cristo, ai de mim, se eu sou um conhecedor e não faço causa dessas coisas, ai de mim, se eu não estiver esperando esse dia, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus possa nos, então, abençoar ricamente. Essa certeza esteja 24 horas por dia conosco. E nada possa nos separar deste amor tão grande que Deus tem para cada um de nós. Como disse no começo, se nós olharmos os anos de Cristo, ou principalmente depois que ele começou a trabalhar no seu ministério, ele leu, vamos dizer, ele provou todas essas coisas que nós muitas vezes provamos nesse mundo. No final, ele provou a própria morte, mas ele era santo e a morte não pôde conter. Ele ressuscitou e agora está vivo ali na glória, nos aguardando, para que esses dias nós possamos alcançar com ele, aonde jamais essas coisas não perseguem mais o cristão. Elas jamais terão lugar ali, mas nós precisamos sermos vencedores aqui. Nós vamos orar um pouquinho nesse momento. Eu quero dizer a cada um de vocês, todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque guardamos as coisas que estão para vir. Não deixamos elas esquecer dos nossos dias. Não deixamos passar em branco e nós aguardamos, porque diz que o dia do Senhor virá como ladrão, a hora que não se espera. Eu quero dizer que nós cantamos ali e ele diz que eu abro o meu coração e quero ser inundado, Senhor, pela tua presença. Eu quero dizer que Jesus está aqui. Aleluia. Aleluia. E de fato ele tem esse desejo. De fato ele quer nos inundar o nosso ser com a sua presença. Só muitas vezes nós não conseguimos abrir o nosso coração para que ele possa completar essas coisas em nossa vida. Abro o meu coração, Senhor, e quero ser inundado com tua presença.